15 de dezembro de 2025, segunda-feira da terceira semana do tempo do Advento. Meus queridos filhos e filhas, a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa segunda-feira. Segundou, é um privilégio, né? Começarmos a semana ouvindo a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em nosso coração. Bênção de Deus para nós, né? Que a paz esteja com todos. Saúdo também os ouvintes da Rádio Rainha da Paz que me acompanham, vocês que me acompanham pelas minhas redes sociais. Não esqueçam de curtir o material e compartilhar. Iniciemos, queridos, este nosso programa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números, capítulo 24, versículos do 2 ao 7, do 15 ao 17a. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e Balaão pronunciou seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag, seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Louvado seja Deus. Nós estamos ouvindo agora o livro dos Números e os chamados oráculos de Balaão. Quem é Balaão? Primeiro, para a gente poder entender. Balaão, filho de Beor, como o próprio texto de hoje nos diz, ele é um profeta ou um vidente, mas ele é um vidente, um profeta não israelita, tá? E ele é mencionado no livro dos Números, do capítulo 22 ao capítulo 24. É um homem que vivia em Petor, que é uma região perto do rio Eufrates, provavelmente na Mesopotâmia ou na Síria. E Balaão, ele era conhecido por suas habilidades proféticas. Ele podia, na sua profecia, envolver tanto bênçãos quanto maldições, né? Era uma prática comum nas culturas antigas do Oriente Médio, né? E na história bíblica, o rei Balaque, que era um rei de um território que se chamava Moabe, né? O rei Balaque de Moabe, ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estava acampando perto das fronteiras de Moabe. Tá? Então, o rei de Moabe, preocupado em ser atacado por Israel, ele pede para Balaão amaldiçoar Israel. Entendeu? Porque Israel está querendo expandir o seu território. Tá? No entanto, Deus, ele intervém diretamente e Balaão, ele só pode falar o que Deus lhe manda, né? Ele se transformou em um instrumento divino, apesar da sua origem pagã, né? Então, isso
ilustra, minha gente, a soberania de Deus. Deus usa até estrangeiros para revelar a sua vontade e serve como alerta contra a ganância, né? Então Balaão, depois nós vamos ver que ele tenta barganhar com Deus, né? E Balaão, na tradição católica, ele é visto como um exemplo ambíguo, na verdade, né? Ele ouve a Deus, mas depois ele cai em pecado, como nós vemos no capítulo 25 e no capítulo 31 de Números, né? Só que hoje nós estamos ouvindo o capítulo 24, tá? E os oráculos de Balaão são 7 oráculos, tá, gente? É claro que aqui hoje nós não ouvimos os 7, tá? Então são 7 oráculos, só para você entender um pouquinho. Ele faz 7 oráculos. Os oráculos são como discursos proféticos, para você entender, ou poemas proféticos, tá? Mais uma vez, isso eu já falei, vão do capítulo 22 ao capítulo 24 do livro de Números, tá? E lembrando que o livro de Números, nós já falamos do livro de Números em outros programas, né? O livro de Números retrata a saída do povo do Egito. Quando o povo sai do Egito e está pelos 40 anos no deserto, é aí que está a descrição do livro de Números. Então o livro de Números retrata o povo que caminha no deserto rumo à terra prometida, tá? E aí quando o povo vai chegando perto da terra prometida, né, tem um território dos Moabitas, né, de Moabe. É nesse contexto. O rei de Moabe fica preocupado. Israel está avançando, está chegando e vai nos invadir. Por isso tem que amaldiçoar Israel. É nesse contexto, tá? Então, esses oráculos de Balaão, eles formam um clímax da narrativa, onde Balaão, em vez de amaldiçoar Israel como Balaque pediu, né, ele abençoou o povo repentinamente, descrevendo a eleição divina desse povo, a prosperidade, o futuro vitorioso desse povo, tá? Então, eu não vou ficar falando sobre os 7 discursos, porque hoje nós não ouvimos os 7, tá? Mas os principais são 4 oráculos que são estruturados. Primeiro, Números capítulo 23, do 7 ao 10. Depois, o segundo, Números 23, do 18 ao 24. Depois, Números 24, do 3 ao 9. E Números 24, do 15 ao 24, tá? E depois tem mais 3, mais curtinhos, no capítulo 22 e no capítulo 24, tá? Então, e sempre vai começar desse jeito, né? Oráculo de Balaão, filho de Beor, tá? Então, para você entender o contexto prático, né? E o que é Balaão, o que são os oráculos de Balaão. Muito bem. Então vamos ao texto de hoje, dessa segunda-feira, que é um texto, se nós não entendermos isso tudo que eu falei agora, a gente fica meio perdido no texto de hoje, tá? Inclusive é por isso que às vezes os padres vão fazer homilia e os padres não falam da primeira leitura, né, nas missas feriais. Por quê? Porque você tem que fazer uma retomada, né? Você tem que fazer um apanhado um pouco cultural, histórico, e às vezes as pessoas durante a semana os padres querem falar um pouco mais rápido, né? E dá um pouco de trabalho de fazer isso, né? Espero que vocês tenham entendido quem é Balaão, o período histórico, que é o período do deserto pós saída do Egito, e também espero que tenham entendido o que são os oráculos, né? Agora, o texto de hoje nós dividimos em 2 partes, tá? Os versículos, nós ouvimos hoje o capítulo 24 de Números. Então, a primeira parte, versículos de 2 a 7, tá? O texto nos diz: Balaão, erguendo os olhos, viu Israel acampado, tribo por tribo, e, tendo sido tomado pelo Espírito de Deus, pronunciou o seu oráculo. Então,
Balaão tomado pelo Espírito de Deus. Então, ele não vê um exército ameaçador, mas ele enxerga em Israel uma nação organizada e bela, né? As tendas formosas, olha que linda essa expressão, como são belas suas tendas, como são belas Jacó, como são belas Israel, né? As tendas formosas representam ordem e fertilidade divina, né? Os jardins regados simbolizam bênçãos de prosperidade, de descendência. Então Israel é um povo abençoado por Deus, né? Depois ele usa a expressão o rei mais alto que Agag, né? Agag era o líder inimigo de Israel, líder do povo inimigo, né? E Balaão, ele diz, o rei de Israel é mais alto do que Agag, do que o líder do povo inimigo, tá? Então, aqueles que estão com Deus, como Israel, né, se transforma de um reino nômade, ou de um povo nômade, perdão, em um reino forte, né? Então, e Deus usa até os olhos estrangeiros para revelar a sua eleição. Ou seja, Israel é um povo abençoado porque foi um povo escolhido por Deus e um povo que caminhava na presença de Deus, né? Então, nós precisamos, minha gente, colocando na vida esse texto, porque também aqui não é um programa só de estudo, né? Um programa também de espiritualidade. Colocar como na nossa vida, como essas tendas formosas, as nossas instituições, a nossa família, o nosso casamento, o nosso sacerdócio, a nossa profissão, o que nós fazemos, as nossas incumbências e tantas outras coisas. Cada coisa dessas são tendas formosas que precisam estar sob a bênção de Deus, sob a presença de Deus, para gozar dos favores de Deus, né? Mesmo em meio à bagunça, né? Nas nossas tendas, que nós nos organizemos. Mesmo em meio aos problemas nas nossas tendas, que nós tenhamos esperança e fé de que Deus pode transformar situações, né? Então, levar a certeza de que somos abençoados por Deus. Esse é o sentido primeiro desse texto de hoje, né? E nós vemos que a pessoa de Balaque, que era a pessoa de Balaque, né? Aquele que quer dizer o contrário, que não nos diminua, né? Você vê que aqui o rei de Moabe, ele quer que Balaão profetize, amaldiçoa o povo. E Balaão, como está imbuído pelo poder de Deus, Balaão não faz. Ora, minha gente, nós vivemos numa batalha extrema, uma batalha espiritual extrema, né? Nós somos vistos de todos os lados, observados. Quantas forças negativas não nos acometem? E o que nós fazemos diante disso? Não é uma coisa tão isso não é discursinho poético, né? Ou tabu religioso. Isso é uma situação factual. Nós estamos nas nossas tendas protegidos contra as maldições externas, a inveja, a crítica, né? As inimizades, as impaciências alheias. Então, é preciso refletir um pouco. Então nós precisamos nos fortificar em Deus. É claro que precisamos estar em Deus. Você tem rezado todos os dias? Nós estamos vivendo o tempo do Advento, que é um tempo de maior espiritualidade, de maior oração. É um tempo propício para nos aproximarmos mais de Deus. Isso tem acontecido na sua vida? Uma pergunta para você e para mim também, né? Uma
pergunta para você e para mim, né? Então, em tempos de dificuldades, gente, em tempos de provações, que nós nos aproximemos de Deus, mas também em tempos de prosperidade, né? Que nós sejamos gratos a Deus, em comunhão com Deus. Depois os versículos, a outra parte, do 15 ao 17, Balaão pronunciou o seu oráculo dizendo: oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de olhos abertos, oráculo do que ouve as palavras de El e sobe os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o Shaddai, né, lhe mostra, prostrado e com olhos descobertos, né? E aí ele vai mostrar o que ele contempla. Ele contempla uma estrela que se levanta de Jacó, um cetro surge de Israel. E ele fere as fronteiras moabitas e sacode as bases de todos os filhos de Sete. O que quer dizer? Né? Olhos abertos. Então, Balaão ele profetiza algo distante. Uma estrela de Jacó e um cetro de Israel, que surgem para a vitória, que vai ferir os inimigos de Moabe, que é símbolo da oposição, símbolo da idolatria, e os filhos de Sete, né? Nações hostis, né? Então, historicamente, gente, isso alude aos reis como Davi, mas é um dito messiânico, né? Que aponta para Jesus como estrela que traz luz e julgamento. Por isso que o sinal da estrela no Natal é muito forte, né? Olha só, o que o texto diz: eu vejo, mas não agora, eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela se levanta de Jacó e um cetro surge de Israel. Essa estrela, esse cetro, é Jesus de Nazaré, né, gente? É uma profecia do Antigo Testamento, né? Que está falando evidente imediatamente de que o povo de Israel, que está chegando na Terra Prometida, vai encontrar os moabitas lá. O povo de Israel vai invadir e vai vencer os moabitas, vai conquistar aquela terra. Mas aqui é uma alusão a Jesus de Nazaré. Por isso que o símbolo da estrela e do cetro são muito importantes em relação a Jesus. Nós vemos a estrela que nos evangelhos já do nascimento de Jesus, ali já tem o sinal da estrela que conduz os magos até onde está o menino. Ou seja, é Jesus que se torna a estrela a se levantar em Jacó. Ele é o cetro que surge, que vai ferir as fronteiras de Moabe. É claro que Jesus já não mais Moabe, mas vai ferir as fronteiras do pecado. É para isso que ele veio, para romper a barreira do pecado, as amarras do pecado, né? Então é muito bonito o texto. Se a gente tivesse oportunidade e tempo, a gente ficaria aqui comparando versículo por versículo, mas isso não é possível, né? Isso não é possível. Então, gente, na nossa vida, na minha vida e na sua, quando nós enfrentarmos fronteiras inimigas, eu não sei quais têm sido suas fronteiras inimigas. Quem tem sido os moabitas, os habitantes de Moabe, na sua vida, na sua história? Talvez uma depressão, talvez alguns vícios, talvez alguns problemas familiares, talvez algumas dificuldades financeiras, talvez uma enfermidade em você ou algum parente querido. Qual é? Quem é Moabe na sua vida, na sua história? E eu digo a você, Jesus é a estrela e é o cetro, capaz de vencer quaisquer que sejam fronteiras moabitas. Minha gente, nada é impossível para Deus. Nada. O importante, mais uma vez, vou dizer mais uma vez, é caminhar com Deus, gente. Caminhar com Deus, né? Então, esses versículos de hoje, não vou me delongar muito hoje, né? Eles nos ensinam que Deus ele transforma aquilo que
que parece ser uma impossibilidade para Israel, transforma em algo muito prático e fácil. Com Deus é fácil vencer os habitantes de Moabe, aquele povo idólatra, e possuir aquela terra. Com Deus é fácil. Sem Deus pode ser que seja impossível. Aprendamos isso. E nessa segunda-feira, nesse dia, consagremos a Deus as nossas lutas, as situações da nossa família, alguma coisa que tem te preocupado, tirado o sono seu, dos seus familiares. Consagre, Senhor, aqui está o meu Moabe, aqui está a fronteira inimiga, que para mim é uma impossibilidade, mas para o Senhor não é. Coloque diante de Deus, coloque diante do Senhor, e você vai perceber que você já é vitorioso, por você estar junto com Deus, em Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza absoluta, gente. Ninguém que se une a Deus pode até ser derrotado parcialmente, mas a vitória final, ela é certa. Ela é certa. Que essa palavra de hoje nos ajude. Muito bem, queridos, desejo a vocês uma excelente segunda-feira e uma excelente semana, né? Estamos nos aproximando do Natal, do Senhor Jesus, e vamos nos preparando espiritualmente, o coração também, né? Às vezes o coração desanimado, preocupado. Olha, é tempo de fé, gente, tempo de esperança, esse tempo do Advento. Então que nós, após refletirmos essa palavra de hoje, né, estejamos com o coração cheio de coragem, né, para poder continuar a caminhar e continuar a lutar, não é verdade? Muito bem, amanhã então nos encontramos novamente para o programa Reflexão Diária. Que Deus abençoe o seu dia e sua semana. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.